Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de uma HQ, no mínimo, imperdível. Isso mesmo, uma HQ muito interessante, que chegou na banca recentemente, você ainda encontra aí, se não chegou ainda, vai chegar. E não se preocupe, vocês sabem que a Salvage tem um relançamento, uma hora ela aparece de novo, mas é uma HQ pra você ficar de olho, por ser um material realmente muito diferenciado, muito importante, muito interessante. Material da Salvage. Essa daqui, Hulk, no Coração do Átomo, edição número 22 em algarismo romano, trazendo aquele material clássico que a gente conhece da Salvage, parte clássica com algarismo romano na lombada. Algo realmente para você investir um dinheiro, tá? Muita gente pode não curtir o Hulk, mas eu acho que não curte o Hulk por não conhecer o personagem. O personagem, mais recentemente, em HQs, assim, nos últimos anos, teve muitas variações, muitas transformações na sua essência básica e acabou se tornando um personagem, talvez para muitos, não tão interessante. Pra galera que começou a ler quadrinhos agora e tudo mais, e conhece o Hulk basicamente só dos filmes, pode parecer que é simplesmente um cara que fica puto, fica gigante, quebra tudo e só. Mas não é. Embora seja isso sim, a essência básica é isso, mas existe muito mais por trás do personagem. É um personagem muito complexo e muito interessante, e que foi muito bem trabalhado. Desde a sua origem até meados dos anos 80, a gente tem trabalhos fantásticos com esse personagem. Se a gente for parar pra pensar que a essência do Hulk, que é o Dr. Banner, que era um cara assim, pacífico e tudo mais, um cientista, um super gênio, que depois de um acidente, ele se irrita e se transforma num monstro ultra poderoso, basicamente invencível, quase imortal e descontrolável, e que todo aquele cérebro dele, toda aquela genialidade dele, aquilo vai pro ralo, e ele assume ali uma espécie de médico e monstro ali, é uma referência clara à obra Médico e Monstro ali, em que ele se torna uma outra pessoa, ele é uma esquizofrenia, ele é uma outra personalidade completamente diferente e quase acéfala. E isso por si só já é uma coisa interessante, de deixar de ser simplesmente, ele fica puto e fica fortão. Não, já temos alguma coisa ali. Imagina você, um cara bem sucedido, um gênio, um cientista gênio, e que tua vida vai pro espaço, você perde tudo, você perde sua liberdade, seu relacionamento, você passa a ser caçado, você passa a ser visto como uma ameaça pública. Mesmo, uma coisa muito séria, você é responsável por uma tremenda destruição, por danos ao patrimônio, por mortes, por tudo, por uma coisa que você não tem controle. A qualquer momento você ficar irritado, você vira uma criatura absurda. Isso já é muito bom, tá? No meio disso tudo, a gente ainda tem que levar em conta que o Hulk talvez seja o personagem mais poderoso da Marvel. Ele rivaliza com o Superman em algumas revistas, ele já até rivalizou com o Superman lá atrás no Marvel vs DC, né? No clássico Marvel vs DC. Mas o Hulk é um personagem estupidamente poderoso, cara. E quanto mais bolado ele vai ficando, mais forte ele fica. Então tem muitas características muito legais nesse personagem. A essência dele é muito boa e ela foi muito bem trabalhada. O Hulk não ganhava histórias nesse passado interessante dele. Ele não ganhava histórias simplesmente de porradaria, de quebra, de ser um monstro destruindo tudo e sendo uma ameaça. Ele é um Godzilla tamanho menor, digamos assim. As revistas não focavam estritamente nisso. As revistas costumavam trazer questões muito interessantes de ficção científica e grandes aventuras de fantasia também. O Hulk agregava coisas diferentes por ele ser um personagem completamente diferente dos outros, que simplesmente são heróis, que simplesmente estão ali atrás de atingir um objetivo, de seja derrotar um vilão, seja impedir um crime e tudo mais. O Hulk foge completamente desse escopo de personagem. Ele é herói em alguns momentos, ele é herói em determinados momentos que acaba que ele se torna um herói, mas ele não é um herói em essência, e isso é muito foda. Você tem um personagem regular da Marvel, com uma longeva série, ele é um dos grandes pilares da Marvel desde sempre, e ele não é um herói, cara. Hoje em dia pode ser esse Hulk show aí e tudo mais, mas na época ele não era. E isso é muito foda, tá? Então tem muita coisa muito bem trabalhada no Hulk, é um personagem muito legal, e as histórias antigas são realmente coisas pra gente ficar interessado, pra gente dar uma olhada.
E o caso dessa revista aqui, No Coração do Átomo, traz um material justamente dessa fase fantasia e ficção científica do Hulk. E um dos materiais mais importantes do Hulk, assim, para os anos seguintes todos, para toda a história, a cronologia, a mitologia do Hulk, você tem aqui algo estupidamente importante e muito bom, tá? É uma leitura, obviamente, que sente o efeito um pouco do tempo, não se tornando uma leitura ruim, mas que alguns pontos você vê, tanto na questão da ficção científica, da fantasia, alguns pontos que são levados ali, são muito característicos da época. Essa revista aqui é de 1971, a primeira parte dela. Vou falar das partes dela, a gente vai entrar nesses detalhes. Mas é uma revista muito antiga. Então, algumas coisas a gente acaba sentindo ali que, não, isso aí é antigo, mas você tem que relevar esse tipo de história. Mas ela não se torna uma história redundante, chata, cansativa, lenta por causa disso. Ela é uma história muito legal e, como eu disse, muito importante para o futuro do Hulk. Aqui a gente tem, cara, o trabalho de um cara chamado Harlan Ellison. Esse cara, ele é um escritor famosíssimo de ficção científica, tá? Escreveu episódios de várias séries de ficção científica, entre elas, obviamente, a mais importante de todas as séries de ficção científica, Star Trek. E, inclusive, ele tem o episódio que é considerado o melhor episódio de todos os tempos de Star Trek, é o episódio com o roteiro dele. Ele escreveu episódios de Babylon 5, ele escreveu trocentas coisas de ficção científica nos mais diversos meios, tá? Seja quadrinhos, seja cinema, televisão e tudo mais. É um cara genial e fez um trabalho fantástico. E aqui ele escreve uma edição, tá? Ele escreve uma história pro Hulk, em que um personagem chamado Psyclope, um personagem bem tosco, mas dentro ali do contexto todo, vai encolher o Hulk até um tamanho subatômico, isso mesmo. O Hulk vai encolher. Lembra ali no filme do Homem-Formiga, que o Homem-Formiga encolhe absurdamente? Então, o Hulk começa a encolher absurdamente, e ele encolhe tanto que ele encontra uma nova terra. Ele encontra uma terra subatômica, tá? Dentro dessa nova terra que ele vai acabar se deparando ali, vai surgir ali naquela terra, ele encontra um povo de pele verde que vê o Hulk como um grande salvador. E ele acaba se tornando não mais um simples vilão, como ele é visto pela humanidade, mas ele é visto como um igual e como uma pessoa importante, uma pessoa salvadora, porque ele acaba confrontando com os perigos que existem naquele planeta, não pode se dizer planeta, mas naquele troço lá que ele encontra dentro do átomo, tá? Obviamente, além disso, além dele ser considerado tudo isso, ele ainda encontra a rainha desse local, obviamente de pele verde, e ela vê ele como um enviado das profecias, e eles acabam iniciando um relacionamento ali. Então a gente tem, cara, o Hulk sendo amado por ser Hulk, encontrando não pessoas compatíveis com ele na questão da força, mas na pele verde, e que aceitam e abraçam ele na condição dele de Hulk. E o Hulk vai passar a ter ali uma nova estrutura de vida, em que ele se torna um rei, ele passa a ter uma esposa, ele passa a ter um reino, sob controle não, mas um reino para ele. Obviamente isso não vai dar certo, e na mesma edição ele perde tudo isso, voltando ao tamanho normal e ficando arrasado por ter perdido aquele local maravilhoso que ele tinha encontrado. E na verdade, após a conclusão da revista, após ele ter perdido aquilo tudo, a gente descobre que aquilo está muito mais próximo dele do que imaginava, tá? Eu não vou contar pra ficar legal aqui dentro da história, pra você ler e se divertir. Eu já contei muita coisa, né? Mas é importante eu te contar essa primeira edição, porque ela vai gerar uma cadeia de eventos que vai acompanhar o Hulk pelos próximos 10 anos de história. Essa primeira história, escrita em 1971, tá? Eu tenho até a colinha dela aqui. Foi publicada em Hulk 140. E dali pra frente, cara, essa esposa dele, chamada Jarella, e essa terra microscópica, subatômica, e tudo isso acabou trazendo uma repercussão enorme pro Hulk ao longo dos 10 anos seguintes.
Várias vezes ele se reencontrou com ela, esse caso de amor continuou, essa busca dela para reencontrar o Hulk e do Hulk para reencontrar a Jarella, para eles tentarem viver naquela região, para eles tentarem contornar os problemas de tudo isso, gerou realmente uma sequência de histórias escritas por vários roteiristas diferentes, desenhadas por pessoas diferentes, mas gerou uma série de histórias ao longo de 10 anos. E o que a Salvat fez? A Salvat resolveu compilar todas essas histórias, as principais, não todas, mas ela pegou toda a essência de toda essa saga Hulk e Jarella e condensou nesse fantástico, belíssimo e raríssimo material chamado Hulk no Coração do Átomo. Aqui você vai ter, cara, 11 edições, isso mesmo, 11 edições de Hulk, que vai de 1971 até 1980, pegando as 11 principais histórias que compõem todo o âmago dessa questão Hulk apaixonado pela Jarella. Isso é, material muito legal, cara. Muito legal, que influenciou muito dali pra frente. Planeta Hulk bebeu um pouco dessa essência. Então, o Planeta Hulk é uma das coisas mais legais que tem, assim, mais recente, justamente por trabalhar alguns elementos interessantes do Hulk ser um personagem diferenciado, né? E isso tudo começou por aqui, entendeu? Essa exploração de novos mundos, Hulk acabando encontrando pessoas que aceitam ele por quem ele é, e isso tá aqui, cara. E o material, além de ser importante pro mundo Marvel todo, além de ser uma HQ interessante de seguida, ele ainda é muito raro, cara. Muito raro, porque a maioria das edições que tem aqui praticamente foram publicadas aqui no Brasil, mas a gente pode dizer que praticamente não foram, tá? Eu vou entrar em cada uma delas aqui com calma pra gente ir explicando, tá? Então a gente tem aqui uma sequência enorme, como eu disse, de 11 edições que vão trazer vários momentos diferentes. E a Salvat fez também um material muito legal, que além dela te dar uma introdução, te situando tudo que aconteceu ali recentemente para chegar ao ponto inicial da história do primeiro encolhimento do Hulk, em alguns determinados momentos, como a gente tem saltos temporais na revista, ele entra de novo com essas informações para a gente entender o que se passou entre aquelas edições e por que aquilo está acontecendo naquele momento. O que vai acontecer a partir de agora? Por que o Hulk está desse jeito? Então, a Salvat fez toda uma introdução para cada um desses grandes pontos quando ela acha necessário. Então é uma revista que dá para ler tranquilamente, dá para entender e dá para se entreter muito e gostar bastante disso aqui, porque tá tudo muito bem preparado. A gente tem, como eu disse, uma enorme sequência aqui de artistas, tanto roteiristas quanto desenhistas, mas tem um aqui que eu gosto de destacar, que é o Sal Buscema. Por que eu vou destacar o Buscema? Porque ele, para mim, é o desenhista do Hulk, tá? Eu li muita coisa do Hulk dos anos 90, dos anos 80 e tudo mais, mas para mim, a caracterização mais foda dele é a do Sal Buscema. É fantástico, a arte do Buscema é muito boa, e eu acho que o Hulk que eu gosto é aquele, com a arte dele, e boa parte das sequências, a sequência final, então, que é toda desenhada pelo Buscema, é fantástico a gente ver o trabalho que esse cara fazia, e que personagem foda. Todas essas artes que você vê aí de Hulk clássico, quando você compra seja um imã de geladeira, uma camiseta, alguma coisa, muitas delas trazem a arte do Buscema, que é fantástica para esse personagem, tá? As revistas, cara, as edições, as 11, como eu disse, elas foram publicadas no Brasil. Só que a gente teve alguns problemas, porque a maior parte delas não saiu pela editora Abril. A edição Hulk 140, que dá início a tudo isso, ela foi publicada algumas vezes, porque ela tem uma relativa importância. Ela chegou a ser publicada pela editora Abril. Ela a Hulk 140 é de 1971, cara. 71. Essa é a fodona, tá? Escrita lá pelo escritor de ficção científica. Ela foi publicada aqui no Brasil em Hulk 19, da editora Abril, lá em 1985. Aquela revista que ainda tinha lombada quadrada e tudo mais. Então, essa edição já tinha sido publicada também anteriormente, lá nas edições da editora RGE. E dali pra frente, boa parte das edições só foi publicada pela RGE, tá? A gente tem, cara, as edições 148 do Hulk, que é de 1972, a 156,
a 202, essas edições todas saíram só pela editora RGE nos anos 70 e início dos anos 80, enquanto a Marvel ainda estava na mão da RGE. Depois a editora Abril, pegou os direitos e publicou. Então é um material que muita gente não leu, cara. A maioria dos colecionadores de quadrinhos, mesmo os colecionadores de longa data, nunca leram isso aqui, cara, porque eu não encontrei registro disso ser republicado antes, tá? Realmente eu não me lembro da Panini ter republicado, da própria editora Abril ter republicado. Dei uma pesquisada, realmente não encontrei, e só encontrei registro disso sendo publicado mesmo pela editora RGE. Então existe já uma grande raridade nesse material. Você não vai... Já é difícil pra cacete você encontrar essas edições da editora Abril. Quando eu comecei a colecionar quadrinhos lá nos anos 90, ainda era relativamente fácil. Tinha 10, 15 anos que algumas coisas tinham sido publicadas. Então dava pra achar ainda num sebo. Hoje cada dia é mais difícil. Porra, já se passaram 30 anos que as coisas foram lançadas. Então é muito complicado. É a oportunidade agora de você ler uma sequência de histórias com uma relativa importância, que são interligadas de certa forma, e que você não vai encontrar. Tu não vai achar esse negócio. E eu duvido que a Panini, mesmo que lance uma coleção histórica Marvel, vá cair justamente nessa parte da Jarela, tá? Pode cair a primeira história, que já tinha sido publicada por outras editoras, justamente a Hulk 140. Mas algumas delas provavelmente nunca mais vão ser republicadas. Esse nunca mais não é dramaticidade não, tá? É realidade. Talvez nunca mais saia essa parada. Então, boa parte das edições nunca mais vai ser, e foi republicada somente pela RGE. A partir de Hulk 247, a 246, 247 e 248, que é o arco final, que é muito legal, muito dramático, é muito bom. O Hulk também tem essa questão de ser um personagem ultra poderoso, mas que na verdade ele quer ficar na dele, cara. É a galera que não deixa, a galera que interpreta mal ele. Porra, eu curto muito o personagem. Então, as últimas 3 edições foram publicadas, sim, pela editora Abril, na revista Hulk número 8 e 9, lá de 1984, que também, porra, dificilmente tu vai achar. Pode até achar uma meio capenga, mas achar as duas em bom estado e tudo mais é difícil. E aí vai estar com aquele papel jornal, formatinho, talvez faltando a página e tudo mais. Aqui você tem a oportunidade de ler toda essa parte, todo esse compilado de 11 edições, muito legal, trazendo toda essa parte do coração do átomo. Eu vou dar uma revisada rapidinha aqui, tá? A primeira parte, como eu disse, é a parte inicial, a grande história que iniciou tudo isso, que é muito legal, muito boa, e tem um final fantástico. Isso viria a refletir no Hulk ali pra frente de maneira, coitada, absurda. Depois a gente passa pro roteiro do Art Goodwin e desenho de Herb Trimpe. A gente continua nessa caçada do Hulk interminável, do sogro dele que não consegue tirar da cabeça. Ainda tem essa disputa dele com o sogro que é fantástico. O sogro quer pegar ele de qualquer jeito, se torna uma obsessão. E isso também é bem trabalhado aqui, cara, é bem legal. E justamente essa questão da Jarela começar a buscar o Hulk. Mais uma edição muito legal, que tem aqui alguns pontos bem interessantes e funciona de maneira bem legal. Depois a gente entra numa introdução, como eu disse, para te preparar para as próximas edições, que no caso é a edição número 156, que a gente parte pro Hulk voltando lá pro mundo da Jarela e encontrando lá alguns pequenos perrengues. Mais uma vez o final do Hulk nunca é feliz e ele acaba se dando mal nessa história. A gente pula para as edições número 202 e 203, já dá um salto temporal de alguns anos, tá? E a gente vai ali, de novo, Hulk acaba, por algum motivo, indo parar naquele lugar e, obviamente, arrumando problemas com a galera de lá e tentando manter a sua tentativa frustrada. Tentando manter sua tentativa foi horrível, mas na tentativa de manter o seu relacionamento, de tentar encontrar de novo a Jarela e levar aquilo pra frente. Isso vai se desdobrar de uma maneira muito legal nas edições seguintes. Vai, obviamente, como deveria ser, se tornar uma tragédia, e dali a gente tem a tragédia e sua conclusão de maneira muito interessante, tá? É uma HQ muito boa, muito importante pra Marvel, pro Hulk. É uma HQ diferenciada, tá?
que tem um pouquinho do peso do tempo, mas ainda assim é uma edição muito, muito legal e com um material raríssimo, cara. Raríssimo. A maior parte deles só foi publicado pela RGE, uma pequena parte foi publicada pela Editora Abril, e isso nunca mais nos últimos 30 anos foi republicado. Então, a tua oportunidade é agora. Hulk no Coração do Átomo, 40 pratas, mas vale, são 11 edições que tem ali dentro. É uma das edições grossas da Salvat, trazendo um material muito bom de um personagem que vale você conhecer um pouquinho mais. Vale talvez se você não tenha tanta afinidade assim e acha que ele é um personagem muito superficial, vale você dar uma conferida e conhecer e ver o potencial que esse cara tem. Hulk é um personagem realmente fantástico, ele não tá com o título mensal da Marvel desde lá de trás até hoje, com a força que ele tem à toa. E provavelmente já tá dando os indícios de que ele vai voltar, porque, embora até ache legalzinho esse Hulk show, ele não é o Hulk que a gente conhece, ele não é o Bruce Banner, né? Então, tá na banca, Hulk no Coração do Átomo, espero que você invista nisso aqui, espero que você compre, espero que você leia e espero muito que você goste. Espero que você tenha curtido o programa, espero que ele tenha sido útil, deixe seu like, seu comentário aí, tá bom? E pra galera nova no canal, cara, bem-vindos, venham ver outros programas, espero que esse tenha sido legal, espero que você tenha gostado do programa, mesmo eu falando pra cacete, mas os programas aqui são assim mesmo, tá bom? Então volte sempre aqui, volte mais vezes, acompanhe a gente por aqui e dá uma olhada também no Facebook do Barbas, tá bom? Então aqui comigo, Rodrigo, um abraço e até a próxima.